Iniciaremos então agora a palestra Formação de Professores de Educação Escolar, Concepções e Impasses, com a professora doutora Bernadette Angelina Gatti. A professora Bernadette Gatti é graduada em Pedagogia pela Universidade de São Paulo, doutora em Psicologia pela Universidade de Paris 7, Universidade de Diderot, pós-doutora pela Universidade de Montreal e pela Pennsylvania State University. Exerceu o cargo de Superintendente de Educação e Pesquisa na Fundação Carlos Chagas, tendo sido consultora da Unesco e de outros organismos nacionais e internacionais. Suas áreas de pesquisa são a formação de professores, avaliação educacional e metodologias da investigação científica. Convidamos então para vir ao palco a palestrante desta noite, professora doutora Bernadette Gatti, e professor pró-reitor de ensino de graduação da FURB, professor doutor Maurício Capobianco Lopes. Eu vou entabular uma conversa, né? A partir dessa conversa, eu acho que a gente depois podemos dialogar e aí trocar algumas ideias que possam ser interessantes para todos, né? Porque cada realidade é uma realidade. Nós temos que lidar com essa diversidade, reconhecer as heterogeneidades e as diferenças, né? Sem amenizar o nosso compromisso com a educação. Então, eu vou começar falando sobre o ponto de partida que nós temos que tomar, no meu entender, para refletir sobre essa questão da formação do professor e para refletir sobre os impasses e desafios que nós temos pela frente. O ponto de partida, para mim, é o local de trabalho do professor. Eu não acho que o ponto de partida seja o conhecimento abstrato, filosófico, sociológico. O ponto de partida é a escola. É o local onde ele vai trabalhar. É dali que nós vamos tirar os ensinamentos e as principais perspectivas que nós precisamos desenvolver para poder propiciar a renovação do trabalho docente de forma constante. Então, a escola de educação básica é o foco que tem que ser tratado como eixo central para qualquer pensamento relativo à formação de professores. Claro que quando eu penso em escola, eu posso pensá-la sobre uma diversidade imensa de perspectivas, sobre a perspectiva sociológica, antropológica, psicológica, enfim. Muitas orientações, sobretudo sobre uma perspectiva de realidade, eu tenho que pensá-la interdisciplinarmente. A disciplinaridade não me ajuda a entender a escola. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar colocado. Bom, então, quais os desafios colocados pela educação básica no Brasil? O que nós temos pela frente? Primeira questão que eu queria lembrar é que nós fomos o último país da América Latina a ter escola pública. Nós passamos 300 e poucos anos sem escola. Nós tínhamos algumas escolas jesuíticas para catequese de índio. Nós tínhamos as escolas jesuíticas para formar as elites dos donos, né, da capitania hereditária, depois da província, mas nós não tivemos escola para o povo até os inícios do século XX. Quando outros países da América Latina já tinham seus sistemas. Com esta história, nós vamos chegar nos anos 50 com 80% da nossa população analfabeta. Dá para imaginar isso? Em 1950, pelo censo demográfico, nós tínhamos 80% da nossa população analfabeta. O que nós fizemos de 1950 para cá é um esforço hercúleo, é um esforço da população brasileira. Se a gente for esperar os políticos, pouco a gente tem, me desculpe. Foi um esforço pela demanda e pela luta dos movimentos sociais e pela exigência de ter escola e de ter uma formação. Só em meados dos anos 50 é que nós vamos ver as redes públicas de ensino começarem a crescer. Assim mesmo, nos 4 primeiros anos do ensino fundamental, que era o antigo primário. Então, o nosso déficit de estrutura educacional e de concepções de educação, ele é muito grande, porque a nossa história
não nos favoreceu pensar a educação do povo em escola pública de uma maneira como um bem social necessário. Absolutamente do direito deles. Tivemos muitos pensadores brilhantes, filósofos, sociólogos, mas da abstração do pensamento à realidade havia uma diferença muito grande. Quando, em 1932, os educadores reunidos em torno do manifesto da educação nova colocaram que era preciso expandir a escola pública e gratuita, que era preciso formar os professores, todos, em nível superior. 32, né? Estava lá, Fernando Azevedo, Anísio Teixeira, Frota Pessoa, Almeida Júnior e outros 52 grandes representantes da educação. Apesar do libelo, apesar do efeito do manifesto, ele caiu, em termos da política, num vazio, né, que não se conseguiu esse desenvolvimento. E eles voltaram a fazer o manifesto em 1959, ainda dizendo que nós não tínhamos então caminhado. Nós tínhamos caminhado muito pouco. Então, é nessa situação que se baseia a nossa situação atual. Nós fizemos muito, nós incluímos as crianças, mas nós não desenvolvemos um sistema nem de qualidade e nem um sistema adequado de formação de professores para responder aos desafios que nós temos aí hoje na nossa frente. E nós vamos ter que repensar muita coisa. Que ganhos que nós tivemos em pouco tempo? Nós tivemos a diminuição da defasagem de idade séria. Hoje nós temos uma defasagem pequena de 3%. Nós tivemos a inclusão das populações excluídas economicamente. Nós atingimos 97% do ensino fundamental. Em 99, nós já tínhamos 96%. Em 2012, nós estamos com 97%. E temos as preocupações que acompanham essa inclusão das crianças de 7 a 14 anos no ensino fundamental. Entre os matriculados e concluintes do ensino fundamental, 80% concluem, 20% ficam. 20% de 20 milhões é muita coisa. As porcentagens escondem o número de pessoas que estão afetadas por isso, mas 20% de 20 milhões, tá certo? É muita coisa. São 4 milhões de crianças que não concluem a cada ano, e é sucessivo isso, né, o ensino fundamental. Nós temos o ensino médio que inclui apenas 51% da faixa etária correspondente. 49% dos nossos jovens de 15 a 17 anos não estão no ensino médio. O desempenho dessa escola, ele é um desempenho que, segundo nossas avaliações externas, nós temos que reconhecer. É ruim. Eu fui sofrível, ruim para a gente, mas é ruim. Nas avaliações internacionais, nós sempre ficamos ou em último lugar ou em penúltimo lugar. Nós não conseguimos sair daí. Há 20 anos que essas avaliações são feitas, a cada 4 anos, e nós continuamos ocupando esse ranking. As avaliações do SAEB e da Prova Brasil também não são animadoras. O governo quis animar a gente, mostrando que, bom, ganhamos no todo, no Brasil, 2 décimos. Mas 2 décimos não é nada naquela escala que eles usam. Então, nós estamos patinando. E alguma coisa, então, não está funcionando. E a gente precisa começar a pensar sobre isso. Acho que a gente pensa quando a gente cai na real. A gente não fica pensando na imaginação, na ilusão do marketing, na fotografia bonita. Nós temos que pensar na nossa realidade. É por isso que eu trago esses dados, tirados, evidentemente, dos dados do INEP, que faz esses levantamentos. Então, nós temos um grande desafio colocado aí, que é fazer com que as crianças aprendam.
melhorar a qualidade das aprendizagens. E as escolas têm essa responsabilidade. Não há outra agência social que esteja incumbida de ensinar as novas gerações, passar para elas aquilo que a gente aprendeu nesses 30 mil anos que seja de existência do Homo sapiens. Precisamos continuar o processo civilizatório a partir daquilo que a gente já ganhou. E nós não estamos conseguindo fazer isso. Ainda, o ensino médio entre 2007 e 2011 não se verificou nele nenhum aumento no número de matriculados. Estamos patinando. Não aumenta o número de vagas. Não aumenta o número de matriculados no ensino médio. Por quê? Se as gerações sucessivas crescem. Não é? Faltam professores das áreas disciplinares, específicas. Então, nós temos um grande prejuízo para isso na segunda etapa do ensino fundamental e no ensino médio. Nós não temos professores de ciências biológicas, nós não temos professores de química, de física, de filosofia, de sociologia. Os deputados ficam votando para pôr as disciplinas, enfia mais uma disciplina, enfia outra. Cadê professor para isso? Então, as escolas e os gestores, eles vão se virando e vão ajeitando para poder atender essa população. E as universidades não estão cumprindo com o seu papel. Não estão se preocupando com a formação de professores, não estão ampliando as suas licenciaturas, não estão rediscutindo o papel dessas licenciaturas para a nação. Eu tive uma discussão no CNPq, num dos comitês do Estado, nós estávamos brigando lá com todos os presidentes de comitê pelas bolsas. Era bolsa de pesquisa. E um grande cientista era o meu grande opositor, porque eu queria aumentar muito as bolsas para a área da educação. Porque eu achava que era muito pouco, que nós precisávamos desenvolver o pensamento educacional através da pesquisa, através do conhecimento da realidade. E ele, não precisa, imagina, qualquer um ensina, ler, escrever, só copiar, e tal. Aí eu falei, professor, aí eu falei, não vou chamar você de professor, você não é professor. Eu vou chamar o senhor apenas de senhor. E era um grande cientista. Eu falei, olha, o senhor vai correr um alto risco de não ajudando a nós conhecermos a nossa educação, enquanto os seus dados, enquanto o seu funcionamento, enquanto a sua dinâmica, para podermos planejar e replanejar as ações escolares e as ações das redes. O senhor vai correr o risco de ser o último o último dinossauro científico do Brasil. Porque não vai ter gente alfabetizada para ser cientista. Ou o senhor acha que nasce cientista? Todo cientista passa pelo ensino fundamental e médio. Os seus assistentes todos passam. Daqui a alguns anos o senhor não vai ter gente para ser cientista. Ele ficou me olhando, ficando assustado. Ele falou, dobra o número de bolsa dessa moça. É verdade. Não adianta o grande cientista, sozinho, ele não vai ter depois outras pessoas se nós não formarmos bem na educação fundamental e média. Nós vamos ter cada vez mais um decréscimo de pessoas com condições de ascender a postos, seja de gestão, de liderança, de política e da ciência. Porque é a escola que sustenta a inserção das pessoas nos conhecimentos básicos iniciais que lhes permitem desenvolver outros conhecimentos a partir daí. Então, é preciso que a universidade reconheça isso, e considere a maior importância a formação de professores. 85,4% dos alunos do Brasil estão em escolas públicas, não estão nas escolas privadas. E o desastre do desempenho é das escolas públicas. A média de escolarização atual da população brasileira é de 7 anos. Ou seja, na média, nós não concluímos o ensino fundamental.
Então, nós temos um déficit de 2 anos. Esta é a realidade brasileira. Ainda bem que acho que o povo brasileiro é inventivo. Ele acha formas de se formar em determinadas áreas. Mas nós não vamos aguentar os desafios que a sociedade contemporânea está nos colocando. Nós estamos ficando para trás. Não é? Nós estamos ficando para trás, a China está correndo, que nem um cavalo doido, o México está correndo atrás, a Colômbia está indo e nós estamos ficando. Mas o desenvolvimento de 0,9% no ano passado já implica isso. Muito disso é porque nós não podemos implantar, por exemplo, serviços de indústria de ponta, porque não temos gente. A Petrobras está com 14 mil cargos em aberto, com formação em ensino médio, e eles não conseguem selecionar pessoas para o trabalho. Então, ou nós paramos para pensar e reformular as coisas, ou nós vamos criar aí um buraco mais fundo do que aquele do qual nós conseguimos sair. Nós temos um grande movimento e precisamos ir mais para frente. Então, quais são as questões pendentes no que diz respeito à escola? Formação para a gestão escolar. Administração, gestão, não é o mesmo que ensino. Nós precisamos pensar nessas questões da gestão. Tanto dos secretários principais, como dos secretários estaduais, como dos gestores regionais e dos gestores de cada escola. É uma vocação precípua e nós não temos formação para isso. O diretor assume sem formação nenhuma. Ou uma formação muito rara que ele teve num outro curso. A infraestrutura nossa é bastante insuficiente. E eu concordo com a nossa secretária principal, que muitas vezes com infraestrutura simples nós também podemos fazer um bom trabalho. Mas a infraestrutura ajuda. O que eu estou querendo dizer com isso? Escola feia. A escola é feia, os prédios escolares são feios. Por que os fóruns são bonitos? Os criminosos ficarem lá sendo julgados. E a escola é feia. A escola, em geral, é um prédio feito, portanto, não tem arquitetura propriamente, não tem espaço de lazer, não se pensa mais.